Oi, gente. Eu dei uma sumida daqui porque as coisas não tão fáceis por aqui. E eu queria contar pra vocês um pouco do processo que eu tô passando agora em relação ao uso de drogas e esclarecer um pouco dessa minha relação com a droga, como foi a história, porque tem gente que acha que essa história é frescura, que eu não devia me considerar uma dependente química, e eu acho que essas pessoas não sabem a gravidade do problema. Queria deixar bem claro para vocês como a parte química da coisa fala alto, que é uma coisa que surpreende muito. Eu não tô tentando ficar limpa. Eu acho que a política de ficar completamente abstinente não funcionou pra mim. Mas isso não diminui o fato de eu ser uma dependente química. Bom, quando eu comecei a usar, logo de cara, desde a primeira vez que eu usei, a droga entrou muito como uma forma de automedicação. Porque eu já estava sendo medicada e os remédios não estavam fazendo efeito, eu estava passando por uma fase muito difícil, de muito sofrimento, e a droga entrou como o único remédio que me ajudava. Então, eu acredito que eu virei dependente em menos de uma semana. Tipo, eu não acho que o tempo é uma coisa que pode definir se você é dependente químico ou não. Eu acho que vai da relação pessoal de cada um com a droga. Assim que eu comecei a usar a droga, eu não conseguia mais me ver no mundo sem o uso de droga. Foi uma coisa que fundiu com o meu ser, assim. Então, não é que eu fui pra festinha, usei droguinha e fiquei malzinho, não. Né? É muito pior que isso. Eu, eu não conseguia parar de usar, e eu usava de uma forma muito compulsiva. É, Era muito difícil, por exemplo, eu conseguir ficar uma semana inteira, era impossível. Uma semana inteira sem usar era impossível. Mas eu lembro que eu percebi que estava problemática a minha relação com a droga. E eu falei, bom, então vou usar só a partir de quinta até sábado. E obviamente não deu certo, porque sábado eu colocava na cabeça que, bom, hoje é o último dia que eu vou usar na semana, então eu preciso usar muito. Daí eu fazia um corre muito grande e acabava virando o dia de sábado para domingo. E enfim, aí domingo eu ainda tava usando e não conseguia parar de usar. E aí segunda-feira eu ainda tava usando, também não conseguia parar de usar. E aí ia a semana inteira assim, entendeu? E eu lembro de uma coisa que é muito significativa, que quando eu e um amigo meu percebemos que a nossa relação com a cocaína tava problemática, a gente decidiu um dia, a gente decidiu que hoje é o último dia que a gente vai usar. Então ele foi lá em casa e a gente fez um corre gigantesco e falamos, bom, então vamos cheirar tudo hoje, porque, né, é o nosso último dia com a droga, a despedida. Só que, de novo, deu errado todas essas vezes, porque como a gente fazia um corre muito grande, a gente acabava virando à noite e a gente colocava despertador, tipo, ó, a gente vai usar até as 2 horas da manhã e depois cada um para sua casa e depois, enfim, porque amanhã a gente trabalha e tal. Só que a gente não conseguia, porque chegava 2 horas da manhã a gente queria usar mais, a gente não conseguia jogar fora. Enfim, foi uma coisa. E a gente ficava discutindo, tipo, meu, o que a gente faz? Que a gente... Então era um uso muito problemático, porque nem aproveitar eu conseguia direito, entendeu? Era uma coisa muito sofrida, assim, que o meu corpo precisava da droga no organismo. Mas mesmo com a droga no organismo, eu não ficava bem. Então não é uma coisa que eu usava porque era gostoso. Não era mais gostoso. Parou de ser gostoso pra mim. Tipo, era só uma coisa de, enfim, eu tava fadada ao uso e eu precisava satisfazer essa necessidade. Então,
Hoje em dia, eu tô passando por um problema que é o seguinte, eu não tô mais tentando ficar limpa, né? Eu tô tentando fazer redução de danos. Tentando usar de uma forma mais espaçada e em menor quantidade. A parte química fala muito alto, porque eu não sei se eu vou conseguir de fato fazer a redução de danos do jeito que eu planejei, porque a parte química fala muito alto, entendeu? E é uma coisa assim que eu uso e aí eu fico bem por, sei lá, alguns dias ou uma semana. Tipo, satisfeita, com bom humor, só meio cansada por causa da rebordose. E aí depois de que passa essa primeira semana, eu entro numa rebordose muito forte mesmo. E é uma coisa que me deixa deprimida, muito deprimida, inclusive. E e aí eu demoro muito tempo, eu demoro umas 3 semanas pra sair dessa depressão, do uso da rebordose. E aí eu vou melhorando. E à medida que eu vou melhorando, eu vou achando que, putz, tá, agora a vida tá gostosa. Calma aí, deixa eu pensar, dá pra fazer alguma coisa pra deixar ela mais gostosa, que é usar droga, né? Só que é muito doido porque no momento que bate a fissura, eu não lembro que todas essas semanas que eu passei sofrendo, que eu passei deprimida, que, enfim, que desregulou toda a minha vida por causa do uso de droga. Eu não consigo lembrar o tamanho do mal que isso me faz depois. E é uma coisa que é um plano que vai se orquestrando meio que sem você perceber. Então, você vai criando situações em que inevitavelmente você vai acabar usando. Então é tipo, vou fazer um caminho diferente hoje porque é mais rápido, mas na verdade não é porque é mais rápido, é porque é passar na frente da biqueira ou da casa do traficante. Enfim, e aí você vai se colocando nessas situações em que... Por isso que no outro vídeo eu falei que quando você vê, você já tá usando. Não é exatamente assim que quando você vê, você já tá usando. É que esse plano ficou se orquestrando na sua cabeça durante muito tempo, até você realizar. Só que de uma forma muito sutil. Então, a adicção é uma doença muito cruel porque ela é muito sorrateira e ela é muito silenciosa. Você não percebe que é a doença falando, você não sabe distinguir o que é você em abstinência com vontade de usar droga e o que é você mesma, por exemplo. Quando eu vou ficando mais tempo sem usar, eu entro num estado muito irritadiço e eu vou ficando com muita raiva. E hoje em dia, eu sei que essa raiva não é minha, eu sei que essa irritação não é minha, que é por conta da droga, né? E à medida que eu vou ficando irritada, eu sei que só uma coisa me ajudaria ajudaria a melhorar meu humor, que é usando droga, né? E, enfim, quando eu começo a usar, mas é uma coisa assim muito breve, tipo, os 5 primeiros tiros que eu dou, a vida tá perfeita, eu tô ótima, assumiram todos os problemas da minha vida e eu tenho finalmente o ânimo que eu tava precisando ter todos esses dias. Mas aí aí eu continuo usando e essa brisa vai passando e aí na maior parte do tempo eu vou entrando em paranoia. Mas ao mesmo tempo eu não consigo parar de usar, eu não consigo... É uma coisa muito forte, assim, que é um comportamento extremamente impulsivo. De eu não conseguir saber a hora que basta, ou assim, de conscientemente saber a hora que basta, mas não conseguir fazer nada pra mudar isso, assim, não conseguir parar de usar. E é uma coisa muito doida, porque mesmo passando mal, assim, tipo, quase tendo uma overdose, assim, você continua querendo usar. Eu lembro uma vez que eu passei muito mal, porque eu tava... A primeira vez que eu fui pro hospital,
por causa disso. Eu tava há alguns dias virada, sem dormir, sem comer, só usando e sabendo que tava me fazendo mal. Aí eu comecei a ter dor no peito e eu lembro que eu falei pra uma amiga minha que ela foi me socorrer, que ela falou que ela ia me ajudar, tal, e eu falei pra ela, tipo, tá bom, é só uma coisa, não tira droga da mão de nóia, porque nóia fica bravo. Entendeu? Então era uma coisa muito doida, assim. Daí ela chegou em casa e mesmo eu já estando passando mal, eu não conseguia parar de usar. Eu só parei de usar quando eu não conseguia mais andar, tipo, quando eu fiquei muito ruim mesmo. E eu não conseguia mais reagir, daí minha amiga tirou da minha mão e eu não tinha forças, assim, pra pegar dela de volta. E então hoje essa doença se manifesta na minha vida de uma forma muito sutil e que dá muito medo, assim, porque é uma coisa que você não consegue saber quando que você vai estar agindo na abstinência, quando que você vai estar agindo na vontade de usar e quando você, enfim, o seu humor é realmente aquele sem interferência da abstinência. Mas, enfim, por enquanto, a última vez que eu usei, eu dei uma exagerada bem forte, assim, e foi isso que me deixou mal. Por isso que eu até sumi daqui um tempo, porque eu fiquei bem mal. E esperando isso passar, porque sabendo que isso era da droga, esperando isso passar, eu tenho uma melhoradinha, boa, legal. Só que eu já tô com medo, entendeu? Eu já tô com medo do que vai acontecer quando a fissura bater. E aí eu tô tentando criar mecanismos de ação antes da fissura bater. Tipo, quando eu percebo essa leve irritação, por exemplo, uma impaciência muito grande. A luta é contra uma doença muito silenciosa. É uma coisa muito sofrida. Não é que eu uso droga porque é gostosinho, porque eu tenho uma brisa boa. Não é que eu uso droga porque eu quero me divertir, porque eu quero dar um rolê com os amigos e me divertir um pouquinho. Não, é uma coisa muito, muito doída. E apesar de não ser boa, de não fazer bem, de não ser gostoso no momento, é uma coisa que meu corpo precisa. Meu corpo pede a droga, entendeu? Então, não minimizem o sofrimento de quem fala que é adicto, que é dependente químico, porque para a pessoa chegar nesse estado, nesse ponto de levar a sério e considerar que realmente o seu problema com droga não é uma fase, que é uma doença, é porque a coisa tá fazendo a pessoa sofrer demais. Eu sofri muito, eu ainda sofro, porque eu não sei quando que essa doença vai se manifestar em mim, entendeu? Então, quando uma pessoa fala que ela é adicta ou que é dependente química, não vem com esses papos de ai, mas você não pode fumar um beck, ai, você não pode dar um tirinho, ai, só um pouquinho. Não existe um pouquinho para adicto. Não existe um pouquinho. É tipo, eu vou usar toda a droga do mundo até que a droga do mundo acabe e depois, quando acabar a droga do mundo, eu vou morrer. Tipo assim, sabe? Que é um estado em que você não consegue existir no mundo sem a droga. Então é uma coisa muito doída. Então respeite a dor dessas pessoas que falam que tem problemas com drogas, porque essa pessoa tá passando por um sofrimento que você não tem ideia, tá bom? Beijo, gente.